Pergunta, comunidade! Pergunta, comunidade! Oi, pessoal. Meu nome é Carlos, sou biólogo e professor e eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre as etapas do processo de elaboração de vacina, para a gente pensar um pouco sobre as notícias que envolvem a elaboração da vacina contra o SARS-CoV-2, que é o vírus responsável por causar a Covid-19, a doença que, por sua vez, é responsável pela pandemia que nós estamos vivenciando. O objetivo de uma vacina é oferecer para uma pessoa saudável o agente causador da doença, ou pedaços do agente causador da doença, para que o corpo dessa pessoa, através dos diversos elementos do que a gente chama de sistema imunológico, seja capaz de produzir anticorpos contra o agente causador da doença e também seja capaz de gerar memória imunológica, um conjunto de células específico que vai ser capaz, caso essa pessoa saudável, vacinada, entre em contato com o agente causador da doença novamente, essa pessoa então seja capaz de produzir anticorpos de uma maneira mais rápida e mais eficiente, produzindo anticorpos em maior quantidade e fazendo com que essa pessoa não tenha então os sintomas da doença. O processo de elaboração de vacina, ele depende do estudo do agente causador da doença. Então a primeira etapa, que seria uma etapa exploratória ou laboratorial, depende de conhecer o vírus, as suas partes formadoras e tudo que ele é capaz de causar, para que a estrutura do vírus possa ser fragmentada, partida em pedaços menores, para que esses pedaços possam também ser usados na elaboração da vacina. No caso do SARS-CoV, é um vírus novo, então nós temos aí pouco tempo de conhecimento sobre ele. Mas em contrapartida, a gente tem um grande número de pessoas, pesquisadores, que estão correndo com os estudos, correndo no sentido de fazer tudo da melhor maneira possível para que essas partes do vírus sejam identificadas de maneira eficiente. Nesse ponto a gente tem a colaboração de diversos cientistas, inclusive brasileiros, na identificação dessas partes e também dos potenciais imunogênicos dessas partes, ou seja, se essas porções do vírus, se colocadas numa vacina, seriam eficientes para que as pessoas produzissem os anticorpos contra o vírus e também gerassem células de memória imunológica. Uma vez que o vírus é estudado, fragmentado e explorado, é possível pegar essa pequena parte do vírus, juntar com outras substâncias e produzir então a vacina, que segue para a fase de testes não clínicos. A fase de testes não clínicos, ela geralmente envolve o teste da vacina em animais. Essa fase é importante para a gente estabelecer uma segurança para a vacina. Se ela não vai causar efeitos adversos ou se aquela porção do vírus não vai fazer com que uma pessoa saudável recebendo o vírus manifeste a doença. E, se eficiente, na fase não clínica, ela passa para os testes clínicos. Os testes clínicos são divididos também em 3 etapas, sendo que a primeira etapa envolve um pequeno grupo de pessoas e é a fase de teste de segurança. Ou seja, ver se os indivíduos vacinados não vão ter nenhuma variação do seu estado de saúde depois de receber a vacina. Passando pela fase 1, a vacina pode passar para a fase 2, que seria a fase de testes clínicos de eficácia ou de eficiência. Um grupo maior de pessoas recebe a vacina e depois vão ser testados para ver o nível de anticorpos produzidos por essas pessoas e também se existiu ou se foi possível desses indivíduos terem gerado memória. Por fim, bem sucedida nas 2 primeiras etapas, a vacina passa para a fase 3, que seria a fase de testes em grupos maiores, para ver se a segurança e a eficácia vista nas 2 primeiras etapas vão ser aplicadas em grupos maiores. Nós temos várias vacinas aí na fase 3 e estamos contando com o sucesso delas para que elas possam ser finalmente distribuídas
e comercializados.